Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 2. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando o nascimento de Moisés. A lição pede para a gente ler aí Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 10. Nós vimos que ontem que Faraó ele quis ali utilizar as parteiras, para que os meninos que nascessem, pudessem ser mortos e o povo, os hebreus ali, não tivesse um aumento de número de homens, que a população lá dos hebreus estava aumentando muito, o faraó preocupado, caso houvesse uma guerra, se os inimigos tentassem tirar o poder dele e os hebreus se juntassem, para que eles pudessem derrotar o faraó e seu exército, Então ele tinha esse receio e Deus, estava multiplicando mais e mais, os hebreus ali, o povo, e Faraó tinha essa preocupação, Ele tentou utilizar as parteiras para esse fim, nós vimos ontem, não conseguiu, não é isso? E aí nasce Moisés, naquele período onde houve o decreto de morte, onde todos os meninos deveriam ser mortos, não é isso? E Joquebede, sua mãe, conseguiu ali ficar por 3 meses com ele, escondendo, para que os soldados ali não pegassem, não matassem ele, até que resolveu fazer um cesto, colocar ele ali no rio Nilo, Miriam, a sua irmã, foi acompanhando o cesto e ele foi parar ali na mão da princesa, filha do faraó, Tutemés, que acolheu, percebeu que aquela criança ali era uma criança dos hebreus, mas resolveu adotar aquela criança. Miriam perguntou se não queria que trouxesse uma pessoa para cuidar dele, E aí a princesa falou que sim, poderia. E ela trouxe a própria mãe, Joquebede. Joquebede levou o seu filho, cuidou dele até a idade de 12 anos e quando ele completou 12 anos, ensinando tudo para ele do nosso Deus, levou ele até a princesa, na verdade, ele ia ser preparado, para ser o novo faraó, Moisés, Mas nós sabemos que Moisés não se tornou, na verdade, um faraó porque Moisés tinha um outro propósito. Ele ia ser o quê? O libertador do povo da escravidão, E não podia se submeter, a ser um faraó considerado aí um Deus, como fala na lição que fui falando, Ele era considerado um Deus e ele não poderia, em forma nenhuma, assumir esse posto porque ele tinha uma missão que era libertar o povo da escravidão. É isso. Nós vimos que o nascimento, de Moisés foi numa época tumultuada, não é isso? O contexto do histórico, do nascimento e da vida de Moisés é emocionante, pois ele viveu aí durante o tempo da famosa dinastia egípcia, 18ª dinastia egípcia. Um rei dessa dinastia era Tutemés III, conhecido como Napoleão do Egito e considerado um dos faraós mais importantes aí da história. Não é isso? Embora estivesse sob a ameaça de morte, Moisés era um bebê bonito. Em hebraico, Tob, literalmente bom. Tempo hebraico aí indica
o termo hebraico aí indica mais do que beleza externa, sendo usado aí, por exemplo, para descrever a obra de Deus durante a semana de criação, onde ele declarou aí que tudo era bom, até mesmo muito bom, né? Como uma espécie de nova criação, essa criança boa se tornaria, de acordo com o plano de Deus, um adulto que libertaria os hebreus da escravidão, como nós falamos. Quando nós olhamos também para a história de Jesus, nós vimos ali que o inimigo tentou de todas as formas também invalidar o plano de salvação. O nascimento de Jesus iria acontecer, mas ele também houveria, na época, queriam matar também Jesus para que ele não, né, viesse a libertar o povo, né, da escravidão do pecado. Ele veio a ser o nosso libertador da escravidão do pecado. E Moisés também seria o libertador do povo da escravidão. Assim como tentaram tirar a vida de Jesus, quando Jesus veio para libertar o povo da escravidão, assim também tentaram tirar a vida de Moisés para que ele não fosse, né, o precursor da libertação do povo da escravidão. Não é isso? Esse era o plano de Deus. Tentaram invalidar o plano de Deus, matando, né, o Filho de Deus, né, Jesus. Queriam matar para que ele não viesse libertar o povo da escravidão. E agora também tentaram matar, né, Moisés, para que ele não viesse a libertar o povo da escravidão, né? Então nós vimos aí, quando Moisés nasceu, ele nasceu em condições aí bem complicadas e difíceis, isso. Mas Deus fez cumprir a sua promessa, assim como ele tinha feito a promessa lá para Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor havia feito uma aliança com eles, de que daria a seus descendentes a terra prometida. Isso está relatado em Êxodo 2, 24 e 25. E aí vimos que, décadas depois, ele usaria esse bebê para cumprir suas promessas, né? A princesa, como falamos, adotou a Moisés como seu filho, não é isso? O nome dado a ele significa filho, né, nascido de, ou seja, filho das águas, tirado das águas, não é isso? E os nomes dos faraós também eram assim: Amés, filho de Ac, né? Tutemés, filho de Tote, e Moisés, em hebraico, é Mosh, que significa tirado, né? Ou puxado aí. Sua vida foi miraculosamente poupada, né, quando ele foi tirado ali, né, do rio Nilo, não é isso? E foi salvo. Deus usou de misericórdia para com Moisés, o libertador do povo da escravidão, né? Moisés, após ser miraculosamente salvo e adotado aí pela princesa, como nós falamos, ele viveu 12 anos aí com a sua família hebreia, Joquebede, né? Cuidou dele e depois levou ele à princesa. Moisés então recebeu a melhor educação egípcia, com o objetivo de prepará-lo, como nós falamos, para ser o próximo faraó. É isso? Mas é impressionante que, no final das contas, grande parte dessa educação foi inútil, seria inútil, até mesmo prejudicial para o que realmente importava, porque ele veio para libertar o povo da escravidão, né? E aí teve que ter uma reviravolta, nós vamos ver isso lá mais para frente, para que Moisés realmente pudesse fazer o que Deus havia previsto aí, para que ele pudesse cumprir o seu plano, que era salvar o povo da escravidão dos egípcios. Espero que você também, se estiver fora do seu foco, que você também possa ter uma reviravolta na sua vida,
na sua comunhão com Cristo, para que você volte para os seus braços e para o foco em Cristo Jesus. Porque só Ele pode trazer libertação da escravidão do pecado, pode trazer paz, né? E só Ele pode estar a salvação através de você aceitar a sua graça. Que Deus te abençoe e te dê aí uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. É o meu desejo, minha oração. Amém.